Fala pessoal, tudo bom? Como estão? Estão em casa, aguardando o retorno? Boa noite a todos. Estou gravando isso no domingo à noite. Espero que vocês vejam o mais rápido possível esse vídeo. Quem está falando é o professor Leandro. Vou deixar um outro recadinho, que é, se você está assistindo esse vídeo antes de assistir os dois vídeos colocados pelo professor Rafael, volta lá, assiste o primeiro vídeo que trata sobre ritmo, assista o segundo vídeo também tratando sobre ritmo e depois assista esse. Bom, eu vou tratar de dois temas. Um tema que também é da música, chamado dinâmica de composição, tá? E o segundo tema que se chama inércia visual. Tá? São termos aí, definições que vão complementar um pouquinho também o vocabulário de vocês, dar um pouco mais de percepção sobre o que está sendo feito na composição de vocês e também talvez enriquecer aí no processo de criação, seja com a parte, né, de modelagem, igual vocês estão fazendo, seja na parte de arquitetura. Bom, como que funciona a dinâmica, e aí eu vou explicar como ela primeiro funciona na música. Pessoal, aqui eu tenho um instrumento de representação, né, um recurso de representação muito comum, que é a partitura. A partitura ela é dividida em tempos, né, o que dá a sensação de ritmo. Ela tem uma divisão chamada compasso, que são essas linhas, né? Então você divide toda a música em tempos pré-determinados e compassos, e cada nota é colocada de acordo com o tempo que ela tem que ser aplicada no compasso. Beleza. Mais uma coisinha, na base aqui normalmente dos compassos surgem os itens que indicam a dinâmica da música, ou seja, a intensidade dela, tá? Para os músicos às vezes é muito comum falar inclusive em força, tá? Tem músicas que não podem ser tocadas todas na mesma intensidade, né? Que a gente chama também de compressão musical. Então, os músicos, principalmente músicos de jazz e músicos que tocam música clássica, eles têm muito bem definido esse panorama aqui, que vai do muitíssimo forte, né, molto forte, acho que acredito que esteja em italiano aqui, e molto pianissimo, que seria aí algo como o mais suave possível, tá? A música, ela tem essa variação, ela tem essa questão de começar talvez um pouco mais suave, ela cresce, tem trechos da música que costumam ser mais acentuados, como refrões e etc. Só que como que isso é traduzido, por exemplo, para a forma? No caso, aqui eu peguei 3 exemplos, né? Esse primeiro objeto ele é composto por uma série de lâminas, né? Então você vê aqui essas lâminas como se fossem planos, e esses planos, eles aqui no caso, eles possuem variação de largura, tá? Em toda a composição você consegue ver isso, e isso proporciona intensidade e, no caso, dinâmica, tá? Quando você tem esse crescimento, né? Essa sensação de redução, né, o encontro de objetos, transição de planos, invertendo o sentido, né? Tudo bem que isso é uma obra que, para ser observada, né, ela vai ter uma variação dependendo do ponto de vista que você observa, mas você consegue passar para quem está observando o objeto esse tipo de sensação. Outra questão é, alguns pontos você vê curvas mais fechadas do que outros, né? Às vezes a curva ela é mais suave, ela é mais aberta. Tudo isso está ligado à dinâmica, tá? A intensidade que você propõe dentro da forma. Outro objeto é esse segundo, que ele nos passa a sensação de crescimento, uma coisa rítmica, né? Você tem aqui nessa parte central uma concentração muito maior desses triângulos, né? Um objeto provavelmente sendo observado por cima. E esses mesmos objetos, eles vão sendo reproduzidos cada vez maiores, né? Então a gente tem aqui os triângulos sendo reproduzidos aqui um pouquinho maior, e isso vai crescendo, dando intensidade na composição, né? Cada vez essa progressão, ela também trabalhada como um ritmo, ela está associada à intensidade, tá? Você sai de uma coisa um pouquinho mais fechada e isso vai abrindo, vai se dissipando aí num sentido. Então existe sim definição de intensidade aqui também. Esse último objeto, ele é um pouquinho mais complicado,
porque ele não tem uma forma simples de associá-lo, como o caso, por exemplo, do triângulo, e aqui a composição lembrando uma espécie de um círculo ou alguma coisa circular. Aqui a gente tem um objeto que trabalha com formas cheias e vazias, né? Ele trabalha as duas sensações, né? E ao mesmo tempo existe um equilíbrio aqui para ele conseguir se manter junto ao piso, né? Um objeto que precisa se estruturar. E o que tem de dinâmica aqui? O que tem de intensidade dentro desse objeto? Pessoal, as curvas, né, os formatos, eles são muito variados. Você não tem uma repetição de um padrão, né, todo momento. Você tem sim uma organização de forma que isso daqui fique harmônico, mas porém isso daqui não tem um predomínio único de formas de curva, tá? Então, por isso, esse objeto também trata de intensidade e, no caso, de dinâmica. Bom, avançando aqui, agora eu vou falar de inércia visual. Ok, inércia visual. Inércia é um termo que provavelmente todo mundo já ouviu falar em física e está ligado à resistência, alguma coisa envolvendo material e sua resistência a fazer algum tipo de alteração ou mudança. No caso da inércia visual, ela está relacionada à estabilidade da forma. Tá? Bom, esse daqui fica mais fácil, vou ser um pouco mais rápido, porque houveram vários exemplos em ritmo colocados pelo professor Rafael. Aqui eu tenho as formas de inércia visual, aqui no caso são cubos, né? E foram usados, inclusive, no livro aqui, essa imagem é do livro do Francis Xing, Forma, Espaço e Ordem. E, por exemplo, uma forma colocada junto ao piso, vamos falar, com a sua base posicionada exatamente face a face com o piso, essa aqui seria, num grau de 0 a 10, o grau 10 de estabilidade da forma, correto? Vamos pensar em estabilidade em níveis. Toda vez que a gente tenta quebrar ou reduzir esse grau de estabilidade, a gente começa a criar imprevisibilidade. Por isso que a gente consegue ter algumas sensações muito interessantes quando a gente trabalha diminuindo o grau de inércia visual. Então, algumas formas, como essa cadeira, né, proposta pelo Oscar Niemeyer, onde a gente tem uma sensação, né, de não conseguir, só visualizando a forma, de ter uma previsão do que acontece ao se sentar nessa cadeira, por exemplo, ou este cubo sobre um único pilar, né, onde a gente concentra todo o esforço, né, de compressão aqui em cima de um único item, tudo isso tira essa sensação de estabilidade, de conforto visual que as formas tradicionais tendem a conseguir. Tá? Então, a inércia visual ela é gradativa, a gente pode controlar ela, quanto maior, mais previsível a sua composição ela fica. Quanto menor o nível de inércia visual, mais imprevisível e mais interessante provavelmente a sua forma se torna de acordo com a sua proposta. Beleza, pessoal? Fica a recomendação também, o professor Sidney está postando, provavelmente nos próximos dias ele vai estar postando o livro do Francis Xing, que trata muito bem dos dois assuntos que eu falei, trata também do assunto ritmo. Acredito que vale muito a leitura. Durante a faculdade, algumas vezes tem que ser lido esse livro, e é isso.